Boa noite, senhores. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Vamos começar uma sequência de shiurim. Só que vamos falar de alguns assuntos. Geralmente a gente pega um assunto e dá uma sequência, mas nessa sequência, Be'ezrat Hashem, vamos falar de alguns pontos ligados, Ben Adam la Hashem, Ben Adam la Makom e Ben Adam le Chavero, ligados com Hashem e ligados com o próximo. Morai Verabotai, falamos muito, vamos chamar isso como primeiro shiur, tá? Shiur número 1, antes de esquecer. Então, nós falamos muito, Baruch Hashem, mais de 30 shiurim sobre Tefilá, falamos também sobre Emuná e Bitachon, fé em Hashem. Nós vamos falar hoje de um conceito, um ponto importantíssimo, que vai nos ajudar a fortificar essa tefilá, essa emuná, esse bitachon em Hashem, e além do mais vai nos ajudar a uma mitzvah de oraita, que é ve'avta et Hashem Elokecha, amarás Hashem o teu Deus, ve'avta et Hashem Elokecha, traz isso no Sefer HaMitzvot, mitzvah Gimel, que está escrito na Torá, Devarim, certo? De Kriyat Shema, que a gente faz todos os dias. Então temos uma mitzvah de amar Hashem. Que ponto é esse? Para nós entendermos qual é o ponto, eu quero começar com uma pergunta, eu peço a atenção de todos vocês. Vamos supor que alguém chega para mim e fala: você já pensou se Hashem Be'emet gosta de você? Hashem gosta de mim? Hashem gosta de Am Israel? Talvez, se eu paro alguém assim na rua e pergunto isso, ele vai me olhar com mais cara estranha, Be'emet, talvez nunca pensei nisso, se Hashem gosta de mim. Outros podem dizer: olha, está escrito Devarim Yudalet Alef, Banim Atem Hashem Elokechem, vadai que Hashem gosta de mim, eu sou como um filho de Hashem. Mas uma terceira opção, que talvez é a maioria, e aqui eu peço a atenção de vocês, em dizer, Be'emet, por um lado, Hashem mashpia alenu, influencia, nos manda muita coisa boa, Shefatov. Mas por outro lado, Mitzat Sheni, olha quantas lo alenu, coisas amargas você observa, você vê, guerras, desastres. Então, no Hashem oev otanu? Hashem gosta de mim? Que é uma maioria que pode pensar e falar isso aqui. E Be'emet é um argumento muito forte. Não é verdade? Então, você perguntou se Hashem gosta de mim. Então, peraí, para quem você gosta, você não manda a princípio tudo isso aqui, sei lá. Você não observa tudo isso aqui. Na verdade, é pesado. E a fé. Para nós respondermos, que é o ponto que eu queria falar hoje, que é entender Be'emet, sem dúvida nenhuma, que nós vamos ver Be'ezrat Hashem, que sim Hashem gosta de nós. E muito. Vamos começar com dois princípios da emuná, da fé, porque realmente tudo é fé. Tudo tem que começar com fé. Além do mais, eu estou olhando aqui minhas anotações. Você perguntou se Hashem gosta de mim? Tristemente, às vezes a sensação que a pessoa possa ter, além de ver essas coisas amargas, é uma sensação de abandono. Se Hashem abandonou. E lá além, às vezes se ouve a pergunta: onde está Hashem? Então vamos ver sobre esses princípios da fé da Yahadut. Você pode me passar o Sidur que está aí? Esqueci, faltou o Sidur. Você perguntou mais algum livro? Faltou. Depois de Shachrit, Rabotai, ter uma boa conduta em citar
algumas coisas, e uma delas são os princípios da fé, que são 13. Eu vou pegar o Aleph, o primeiro, Shakadosh Baruch Hu Matsui Umashgiach. Akadosh Baruch Hu, ele não some, ele se encontra, ele está e supervisiona, Mashgiach. E tem outros, eu acho que os Ashkenazim falam, Asa, ele fez, Ose ve'yaseh et kol ha'ma'asim, ele fez, faz e fará todos os atos. Então não vem dizer que Hashem não se encontra, Hashem não está. Matsui o Mashgiach, Boreolam está e supervisiona e faz todos os atos. Outro no meio eu estou pulando, que também todos são importantes, mas é o que combina com o shiur de hoje. O 11, Shakadosh Baruch Hu Ma'anish Larshaim Umshalem Sachar Tov Latzadikim, que Boreolam paga, ou paga castigo para as pessoas que se afastam do caminho dele, Lereshaim, ou Shalem Sachar Tov Latzadikim, ou ele paga recompensa para os justos, para quem vai no caminho de Hashem. Ou seja, as Harveonesh, recompensa o castigo, quem dá é Hashem. É um princípio da Emuná. Quer dizer o seguinte, se nós não vamos ter esses 13 princípios da Emuná, então nem começa, fechamos o shiur, desliga a máquina, tchau. Então nós temos que entender como Emuná, que Boreolam Bemet se encontra, Matsui o Mashgiach. Bom, agora eu vou trazer para vocês um ponto importante. Eu tenho aqui em mãos um livro novo que saiu do forno chamado Hatov 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 do Rav Posen Shlita, que ele fala desses assuntos que nós vamos, Bezrat Hashem, nós vamos seguir esse livro, mas ele fala desse assunto aqui e ele traz um Mashgiach Rameir Tuvia Polak Shlita, citando um mashal, um exemplo do Gaon Mevilna. Quando eu estou preparando o shiur, eu olho que realmente todo esse shiur poderia ser dado em Purim. E eu vou me explicar. Porque ele traz aqui um exemplo do Gaon Mevilna, onde o Gaon Mevilna ilustra, onde muitos perguntam, Bemet, o que é Purim, o que é alegria de Purim, que simcha é essa? Então, o Gaon Mevilna, ele traz um exemplo para ilustrar qual seria a alegria de Purim, que a pessoa tem que ter, mas como legado que acompanhe ele o ano inteiro. Porque já falamos isso 1000 vezes. Não é só o momento da festa, e se isso injeta para você um legado, aprendizado que você tem que levar na sua vida. É viver o Purim. E viver isso, esse legado sempre com você. Então aqui o Gaon Mevilna traz um exemplo, muitos nós conhecemos ele, mas ele ilustra fantástico esse ponto que nós estamos falando agora. De um rei que ele tinha um filho, e esse filho tristemente fazia de tudo para o pai passar vergonha. Ele não se ligava que desculpa, você é filho do Melech, teu comportamento tem que ser diferente, compromete. E ele, pelo contrário, só aprontava amizades negativas que levavam ele para os maus caminhos. Então era complicado, e o Melech tentava de tudo, educadores, psicólogos, terapia, tudo, e não tinha. Aí chamou os conselheiros. Bemet, eu não sei o que fazer. Depois de muito pensar, chegaram à conclusão, junto com os conselheiros, que só tem uma saída. Realmente esse filho, Melech, tristemente, ele te faz você passar muita vergonha, ele te queima. Então a solução é você colocar ele num navio, mandar ele para longe,
numa ilha que é habitada, mas longe daqui. Que se vire, ou seja, que ele não consiga voltar fácil para cá. Coloca ele longe para ele valorizar Bemet o que ele tem aqui. E eu acho que ele vai se dar bem. Ou seja, ele vai aprender a lição, porque não dá mais. Diz lá o Mashal que o Melech aceitou, dói. Poxa, ninguém gosta de fazer isso com o filho. Mas pegou ele na força, porque o filho não queria fazer isso. Amarrou ele no navio, levou ele para longe, chorando. Não existia convencer ninguém. Chegou na ilha, atacaram na ilha, a que ele não queria, foi forçado. Tentou voltar ao navio, não deixaram. O navio foi embora. Ele ficou na beira lá na praia da ilha, começou a chorar. Começou a dizer: quem vai se preocupar, quem vai me atender, quem vai olhar para mim. Chorando, de repente quem aparece? Um zaken, um senhor idoso. E pergunta para ele: meu jovem, por que você está chorando? Aí esse zaken, ele ouve atentamente o jovem, e o jovem diz o seguinte: olha, Bemet, eu não sou daqui da ilha, eu vim daquele lugar, começar a contar, meu pai é um melech, e eu só fazia ele passar vergonha. O zaken ouviu, o idoso ouviu e falou: olha, não fica tranquilo, eu estou vendo que você não tem o que fazer, não tem ninguém aqui, então eu posso te convidar aqui, você quer vir na minha casa, você pode vir. Só que minha casa é muito simples, eu tenho um lugarzinho para você, todos os meus filhos já casaram, e você pode trabalhar para mim. E aí justifica o sustento, quer dizer, eu posso te dar de comer, e você trabalha para mim, no meu campo, no meu estábulo, cuidar das vacas, do que for. Ele não tinha opção. Ou eu pego essa oferta, vou ficar aqui chorando. Aceitou. O Ben Melech, esse filho do rei, aceitou e acabou se acostumando. Automaticamente ele saiu no meio da ilha para ver as ruas, as pessoas, e acabou tendo amizades. Acontecia uma coisa interessante, que quando ele se deparava com uma situação de perigo, por exemplo, ele saía nas ruas da ilha, de repente aparecia um tigre ou um lobo, ia acabar com ele, via alguém de algum lugar e salvava ele. Matava o tigre ou matava o lobo. Beceda. Lá, para frente. Ele era bom de amizade, acabou fazendo amizade e às vezes também com pessoas negativas. Então, iria aprontar também coisas erradas. Numa dessas, ele está andando com essa turma, chegou alguém, puxou ele pelo colarinho de lado, deu 2 tapas nele e falou: querido, essa turma não é para você. Você não entende que você vai se influenciar de uma forma negativa? Você não combina com eles. Então, por favor, volta para casa. E assim foi. Outra vez, eu estou inventando, tá? Vai que o Gama Vila não falou isso, ele ia atravessar a rua, ia ser atropelado, de alguma forma, salvou ele. E acontecia isso toda hora. Numa dessas, ele andando um dia com a turma boa dele, ele começa a raciocinar e começa a dançar, sem parar. Os amigos olhando, pensando: esse cara pirou. O que está acontecendo? Porque você não para de dançar, que está feliz. Então aí, Rabotai, ele dançando, ele fala: deixa eu me cansar, eu vou contar. Boas, eu vou explicar para você porque eu estou feliz e porque eu estou dançando. Eu tinha uma coisa que me incomodava, algumas questões que me incomodavam,
E agora, Baruch Hashem, consegui achar o que é a resposta para todos esses pontos que me incomodam. E eu vou explicar. Vocês sabem que eu sou Ben Melech. E eu não estava me comportando bem na casa do meu pai. E ele me expulsou. Me mandou aqui para a ilha. Me jogou aqui nessa ilha. Eu não conhecia ninguém. Sim. De repente apareceu um senhor idoso. E conversou comigo. E me levou para casa. E eu já estou há algum tempo já na casa dele. E eu tenho uma questão. Desde que eu estou na casa dele, eu conheço o dia dele. É um senhor que nunca foi na beira da praia. Ele não anda por lá. E justo naquele dia que eu cheguei, ele se encontrou lá. E não só isso. O outro dia eu estava na frente de um tigre. Certo? E alguém veio e me salvou. Foi um acaso? Foi por acaso. Uai, que sorte! Mas depois foi perante um lobo, depois foi um atropelamento, e no final, eu vou lhes falar, eu estava com uma turma negativa, alguém me pegou, nem sei quem é, me deu 2 tapas, mandou voltar para casa. E Baruch Hashem, eu agradeço ele. Mas eu achava isso, será que é um acaso? Mas cheguei na conclusão, por isso que eu estou dançando e eu estou feliz. Porque não tenho sombra de dúvida que alguém está por trás disso. E quem é? Quem é? Meu pai, Abba Sheli. Eu não tenho dúvida. Por quê? Que ama o Abba. Porque pai é pai. Ele não vai gastar um filho assim na jaula. Se vira sozinho. Sem ajuda por trás. Achava nem me vir. Agora eu estou entendendo que quem arrumou tudo isso aqui, vadai que foi meu pai. Pagou para esse idoso, de repente ele me dá Nash, ele me dá coisas boas para mim comer, ele não tem um centavo. De onde ele tirou esse dinheiro? Vai dar que quem arrumou tudo isso foi meu pai. Falou Gaon Mevina, vamos voltar agora aqui para a história. Exatamente assim, o Purim, ou nos dias que nós nos encontramos hoje. Rabotai, uma das coisas que nós mais sentimos e nos identificamos é o que aconteceu, por exemplo, em Purim. Am Israel se encontra onde? Na diáspora, na Galut. Porque Purim, onde foi? Onde foi Purim? Para as Pérsia, no Irã, não é? Então o que acontece? Era entre o primeiro Bet HaMikdash e o segundo Bet HaMikdash. Estávamos na diáspora. Aconteceu Shuirá Beshasha la Esther Panim. O que é Esther Panim? De uma forma que Boreolam não está revelado, e sim está oculto. Diáspora. Estamos longe de Eretz Israel. O Bet HaMikdash foi destruído. E agora aconteceu muitas coisas lá na Megillah. Acontecem muitas coisas na diáspora. Poderíamos dizer que tudo foi um quê? Um acaso. Um acaso. Realmente não está escrito o nome de Hashem na Megillah. Ele está o quê? Oculto. Mas quem comandou tudo? Justo. Que coincidência. Para refletir, para pensar, que nem o garoto aqui. Quem foi? Hashem, Avinu Shebashamayim. E quando nós vemos que Hashem, que comandou tudo e comanda tudo e comandará tudo, resta o quê? Dançar, ficar feliz. Não estou sozinho. Isso é um erro grave. Quando você fala Hashem não está, é gravíssimo. Hashem está. E ele está de uma forma revelada ou ele está de uma forma o quê? Oculta, mas ele está. E isso nesse Megillat Esther, interessante é que a Gemara em Hulin, me acompanha um raciocínio aqui, uma coisa. A Gemara em Hulin, 139 bet, Kuf Lametet Amud bet.
pergunta, Esther na Torá, me acompanha aqui, é macho. Esther na Torá Minai. Da onde nós sabemos, Esther, uma dica da Torá, que está escrito na Torá, fala a Gemara, Aster astir panav, que Hashem se encontra o quê? Oculto. Vamos ver lá na Torá, que traz a Gemara em Sanedrin, que é Parashat Vayelech, Perek 31, Pasuk Yudzaim, no meio, vamos falar Pasuk 17 e Pasuk 18 para entender. Fala aqui a Torá, Moshe Rabbeinu ia falecer, Parashat Vayelech, no final de Devarim. Fala Hashem, você vai falecer, e esse povo, Vekama Amazé, Vezanah Harelo Kenechar Haares, e vai se desviar do caminho, vai servir outros deuses. Vazavani, fala Hashem, e vão me abandonar. E vão Veferet Beriti Asher Karati Ito, e vão abrir mão do meu pacto, o pacto da Torá. Quer dizer, Hashem já está falando isso. Vecharapibo, fala Hashem, eu vou me enervar naquele dia que vão me abandonar. Vazamtim veistar tifanai mem, e eu vou, bom, vocês me abandonam, eu vou abandonar, e eu vou me ocultar, vou virar panai mem, vou virar meu rosto. Estou explicando já com Rashi, que eu não estou vendo, que Moshe eni roeotam batzaratam, como se fosse que eu não estou vendo o sofrimento. Hashem Yishmor, o Baal Koré, ele lê isso em voz baixa, mas a gente tem que estudar, está escrito na Torá. Não se lê em voz baixa para não ouvir, para não saber, se lê em voz baixa para não despertar Am Israel Kadosh, certo? Am Israel Vadai Tzadikim Am Israel, não tem dúvida, mas nós precisamos estudar aqui, é para estudo. Então vem aqui, fala Hashem, vocês me abandonaram, então eu vou virar a cara, não vou ver também as coisas amargas. Ve'amar bayomahu, o que as pessoas vão falar? Al-ki en elokai bekirbi, isso tudo porque Hashem não está dentro de mim. Metzauni araotaele, porque se encontram essas coisas ruins. Fala Hashem, ve'anochi aster astir panai bayomahu, eu vou me encontrar o quê? Oculto. Vocês serviram outros deuses, então vocês não me servem, eu vou ficar olhando para outro lugar. Não que Hashem não está, Hashem está. Tem um mashal, tem alguns, eu não estou lembrado, eu tentei procurar e não achei, mas interessante, antes de falar um mashal para vocês, mesmo o Navi Yeshayahu, ele traz isso no Perek Memhe Pasuk Tetvav. Achen ata el mistater, ele chama Hashem, agora aqui na Galut, de Deus escondido, oculto, el mistater, Elokei Israel Moshiach. Mas na hora, se você realmente vai voltar para Hashem, não vai abandonar ele, fala o Navi, Moshiach. O que é Moshiach? Vai despertar misericórdia e você vai salvar o que? Am Israel. Mesmo que você é El Mistater. Assim, por exemplo, foi o Purim. Purim foi várias situações. Que a Gemara pergunta lá, exemplo, porque aconteceu Purim. Que o Rabi Shimon Bar Yochai falou, uma ideia era que participaram na Seudá de Ahasverosh, outra era porque se ajoelharam na estátua de Nebuchadnezzar Arashá. Quer dizer, não é por acaso. Estão me acompanhando? E nada é por acaso. Vocês estão vendo o que está escrito aqui? Oi, vavô é aquele que fala, dizer, estou falando para mim, tá? Hashem, você me abandonou. Não, Hashem está dizendo, quem abandonou primeiro quem? Que eu esqueci o nome de que grande Raham, Bezrat Hashem, um dia vou achar isso, o Rav Galinsky traz, outros também trazem, de uma vez ele olhou o neto dele chorando, ou o neto ou o filho, e perguntou para ele, me diz uma coisa, por que você está chorando?
da esconde-esconde. É do Balatana. Balatana, bom, mas então veio o filho, o neto chorando. Por que está chorando? Porque eu estava brincando de esconde-esconde com meus amigos. Me escondi tão bem que depois de um tempo eles desistiram de mim. Não me acharam e foram brincar de outras coisas. Quando o Raham ouviu isso, começou a chorar. Por quê? Ele falou, olha aqui, ele me estatera, Kadosh Baruch Hu, o quê? Está escondido. Qual é a nossa obrigação? Revelar ele. Ele existe, ele está. E revelando ele é o quê? Lembrando que ele está e voltando para ele. Porque Hashem falou, você se afastou de mim. Então nós temos que se aproximar a ele, sabendo que ele existe. Revelar ele. Então, falou Rav, começou a chorar, dizendo, talvez nós desistimos, estamos em outros afazeres e não vamos procurar mais lo aleno a Kadosh Baruch Hu. E não é assim o caminho. O caminho é a obrigação nossa, mesmo que nós estamos ainda na Galut, na diáspora, temos que ir atrás e fazer tudo para revelar a Ashgaha de Hashem. Em todas as situações, quando uma pessoa fala Baruch Hashem, Bezrat Hashem, Toda Hashem, isso ele está o que? Revelando a Ashgaha de Hashem, se Hashem Matsui o Mashgiach. Harei, qual é o maior milagre que existe entre nós? Fala o Sidur Yavetz. Fala, qual é o maior milagre que existe? Am Israel Hai Vekayam, que Am Israel se encontra. Um povo tão perseguido, de tantos anos, e onde se encontram todos esses que perseguiram Am Israel? Nem lembrança deles, nem zecher deles. Romano, o que vocês queiram. E Am Israel Hai Vekayam, e Am Israel não tem como. Esse é o maior milagre que existe. Dentro da diáspora, seja a porcentagem, o número que nós somos, tudo que Am Israel passou, e mesmo assim Am Israel Hai Vekayam. É um milagre nítido isso aqui. Esse é o maior milagre que existe. Não sou eu que falo isso fala o Yavetz também, traz isso. Rabotai, é impressionante isso aqui. E ninguém nos salvava, ninguém, todo tipo de império, Romaim, Parsim, o que for, Shoah, o que for. Mas isso não é só no âmbito klali, geral do povo, e sim isso também no particular. No particular também, Boreolam Matsui Mashgiach. Hashem está. Exemplo, já que estamos falando aqui, aquele exemplo também conhecido do pai que foi numa floresta com o filho, colocou ele aqui, lembra? Aí o filho falou, deixa eu sozinho. Falou, então você pode ir sozinho, mas por favor, não se afasta. E como é criança, se afastou do pai. E aí, já que se afastou, começou a ouvir todo tipo de barulho. E ir a escurecer. Barulho tigre, lobo, leão de Amá. Começou a ficar louco no meio da selva. De repente alguém vira e dá 2 tapas. Ele olha quem é? O pai dele. Rabotai, posso até doer esse tapa, mas ele vai ficar feliz quando ele vai sentir o tapa? Baruch Hashem. É exatamente o que nós vemos aqui. Você se afastou. Kadosh Baruch Hu falou, por que você se afastou? Você precisa lembrar de mim, você precisa voltar. Parênteses. Lembrar de Hashem não só nos tapas, tem que lembrar de Hashem também nas coisas boas também. Também é um teste. Refletir que as coisas boas também são mandadas por Hashem. Os dois. Tudo.
Uma pessoa que pensa isso, ela, Bezrat Hashem, ela vai conseguir não cair nos testes da vida, principalmente aqueles amargos, tá? Bem difíceis. Lolipol, o que é lolipol? Não cair. Aconteceu uma história interessante, não sei se é meta ou não, mas uma história interessante. Outra vez, a criança terrível, chamada Uri, aqui traz o livro Atov, chamada Uri, a criança. Não parava quieto. O pai não se encontrava em casa, ia já ser noite, a mãe colocou ele para dormir. E aí, enquanto que a mãe sabia que ele é bagunceiro, ela estava na cozinha, fazendo a janta, o Leo de Amá. Meu Uri, querido, está dormindo. Mas ela sempre ouvia barulhinho, até ele apagar. Mas numa dessas, ela achou estranho, não viu mais barulho. Ela continuou cozinhando, dormiu antes, Caniré estava cansado. Mas depois ela foi tirar a dúvida. O que aprontou o garoto? Ele realmente saiu do quarto, ele foi até a sala, foi até a varanda, e lá tinha o parapeito alto, mas tem um espacinho, né? Entre o parapeito, a grade e o tetinho do andar de cima. Ele conseguiu o quê? Pular e ficou agarrado na grade do outro lado, no ar. A mãe, quando viu isso, qual é a reação dela? Diz a história, se ela grita, se assusta. Então, na hora, o que ela fez? Engoliu a língua, meu querido, e segurou ele. Era quarto andar, terceiro, quarto andar. Só que diz aqui, já começou, as altas era 11h30, e era uma rua meio deserta, sem saída. E, sabe, quando você precisa de alguém passar lá embaixo, nenhuma mosca passa, ninguém passava para chamar os bombeiros, a polícia, olhou de alguém, e não passava. E esse parapeito, essa grade, tinha na ponta uma abertura. Então, talvez ela tentava levar ele até a abertura, e ele não queria sair daí. Estava com medo, difícil. Não queria. No caso do Rabotai, passou 3 horas, diz aqui a história. 3 horas, segurando ele assim. Aí, Baruch Hashem, passou alguém olhou, vai chamar os bombeiros, a Tzalá, de uma forma, Baruch Hashem subiu a escada dos bombeiros, segurou ele, Beshalom, terminou. As pessoas da rua, já eram 2, 3 da manhã, que já ajuntou um grupinho, perguntaram para Ima, Bemet Ima, itzlach leazik oto kacha 3 shaot. Como é que você conseguiu segurar ele 3 horas sem cansar? A mãe falou, eu não estou entendendo que pergunta é essa. Uri Sheli é meu filho. Vocês estão achando que eu vou soltar ele para ele cair lo aleno no quarto andar lá embaixo? Que estão me perguntando? Não cabe essa pergunta. Rabotai, a pessoa às vezes durante o dia se encontra situações difíceis, amargas. Ela tem que pensar que ela está com Hashem. Boreolam mahzik oto. Boreolam está te segurando. Sim, tem minha obrigação, já falamos. Leitpalel Hashem, rezar para Hashem e voltar para Ele. Abrir aquela portinha do parapeito para entrar para dentro. Essa é a minha obrigação espiritual, voltar a Ele. Eu tenho que fazer minha obrigação. Mas você está com Hashem, lolipol. E aí, olhando tudo isso, lembrei do Rav Galinsky Alav Shalom,
aquelas histórias dele que ele traz, mas é muito importante, Rabotai. Estourou a Segunda Guerra Mundial. Conquistou a Polônia e a Alemanha. A Yeshiva do Rav Galinsky fugiu para a Lituânia. E muitas. A Lituânia, antes de ser conquistada pelos alemães, ela foi conquistada pelos russos. Os russos não deixavam estudar Torá e Yeshiva. Comunistas. Não deixava. Então a Yeshiva se encontrava no sótão lá embaixo. Foram pegos. Contei, acho que essa história mais de 1000 vezes. O Rav, com o grupo, levou alguns dias para chegar na Sibéria. Ele diz, num trem, estavam até tranquilos, porque Baruch Hashem conseguiram cada um levar sua Guimará e seu tefilim. Só que na hora quando eles chegaram lá em Sibéria, no campo lá, imediatamente foram todos confiscados, e Lo Alenu Velo Alechem fizeram uma fogueira com todos esses tefilim, toda essa Guimará. Em outro lugar, o Rav Galinsky disse que conseguiu esconder o tefilim de mão, mas não importa. Imagina crianças vendo ser queimado o tefilim na Guimará na Sibéria. Rabotai, depois de tudo que eles passaram, e ainda nem começou, porque as ameaças que eles receberam lá, não era veião. Só que ele diz, nós somos Novardekim. Lolitesh, Lolipol. Então eles fixaram, hoje à noite, depois de colocar a gente para dormir, nós vamos nos reunir nas escondidas, para dar cada um um rizu, como chama? Uma força um para o outro. Um reforço um para o outro, para não desanimar, não cair. E assim foi. Os policiais lá colocaram eles para dormir, imediatamente eles se reuniram nas escondidas, só que eles falaram, não dava tempo de cada um falar um monte. Então eles combinaram que cada um tinha 1 minuto e meio. Tem que pensar rápido o que falar em 1 minuto e meio. Rápido. Então chegou, o Rav Galinsky fala, chegou minha vez. Eu lembrei da Gemara em Berachot, Yud Gimel Amud Bet, está escrito lá o seguinte, todo aquele que prolonga o Ehad do Kriyat Shema, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Ehad, que Hashem é um só. A Gemara traz todo aquele que prolonga o Ehad, Marichim lo yamav ushnotav, prolongam para ele os dias e os seus anos de vida. Lógico que precisa de kavaná, intenção em cada palavra e palavra, mas a Gemara diz no Ehad, e principalmente onde? Na letra Dalet, a última letra da palavra Ehad. Tem que esticar. Maratzulomar, o que Ramim falaram com isso? Aí colocaram outro jovem com cronômetro 1 minuto e meio. Falou, cara, ainda tem meio tempo. Meio segundo, rápido! Aí o Rav Galinsky falou, eu vou lhe explicar. O que a pessoa tem que pensar no Ehad? Ele tem que pensar o que Ramim falam. Aleph no Ehad é que Hashem é único. Het é a letra Het, que é 8. Que Boreolam é único aqui na terra e nos 7 céus. E Dalet, que é? Que ele se encontra nos 4 cantos da terra, em todo lugar. Rabotai, falou Rav Galinsky, jovens, amigos, o que o Dalet mostra? Que a Kadosh Baruch Hu não somente se encontra em Novardo, em Vilna, em Lutânia, Estados Unidos, o Eretz HaKodesh, também se encontra em Sibéria. Boreolam também está aqui. E quem sabe que Hashem está aqui com ele, vai ter vida longa e anos longos. E vai conseguir salvar do Gehinom da Sibéria. Aí os alunos falaram, se injetou uma força para nós. Kadosh Baruch Hu Matzui Mashgiach. Kal Kadosh. Tudo isso, eu falei para vocês, é um ponto, entender que Hashem me ama. Certo? Por que é tão importante? Vem um Rabi Akiva Eiger. Agora vai dar para entender o que eu vou falar aqui de uma forma bem tranquila. O Rabi Akiva Eiger, ele faz uma pergunta. Está escrito na Torá, tem a mitzvah de quê?
de amarás a Hashem, o teu Deus. Pergunta a Rabi Akiva Eger e outro, não só amarás, bechol levavecha, uchol nafshecha, uchol meodecha, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o dinheiro, ou com todas as tuas posses. Deixa eu só explicar. Você amarás a Hashem com todo o teu coração, com toda a tua alma, se ele tirar a tua alma, e com todas as tuas posses, ou com a forma modedecha, ou com a forma como ele se comporta com você, ou de uma forma alegre ou uma forma amarga. Você tem que amar Hashem. Pergunta a Rabi Akiva Eger, como é que você pode pedir para uma pessoa amar? Não amo. Eu posso chegar para você, ama ele? Ama tal? Não amo, é um senhor. Como? Como você pede amar? E ainda eu posso amar alguém que vai tirar minha vida ou que quer minhas posses? Está entendendo a pergunta? Pergunta forte, não é? E a fé? Me acompanha o raciocínio. Pergunta Sheila gigantesca. Então fala Rabi Akiva Eger, eu só estou dando aqui, que não vai dar muito tempo, o negócio temos que ter paciência, porque o assunto é muito profundo. Eu vou trazer aqui uma Gemara. Olha a palavra que usa Rabi Akiva Eger. Ve'eshiv echlo. Como não? Como não amar Hashem? A gente perguntou, como você pode falar para uma pessoa, ame Hashem? Ele responde, como não? E aí, Bezrat Hashem, nós vamos dar só uma abertura, certo? Eu vou explicar uma abertura para continuarmos os outros shiurim. Então, responde aqui o Rav Galinsky com um mashal, e aí nós vamos dar sequência. Ele explica o seguinte. A Gemara em Sanedrin traz Lameteta Mudalef. Chegou um ateu, um kofer, perguntou para Rabban Gamliel. Aliás, não perguntou, ele afirmou. Amalo kofer Rabban Gamliel. Elokechem ganavu, o Deus de vocês, lo aleno é um ladrão. Assim ele falou. Por quê? Porque está escrito que Hashem fez Adam Arishon o quê? Dormir. E pegou o quê? A costela para fazer o quê? Havá, Aisha. Então roubou o quê? A costela. Ladrão, Shemishmor. Nessa hora que esse ateu falou para Rabban Gamliel e Lo Aleno afirmou que Hashem é ladrão, se encontrava a filha desse ateu e falou, posso responder? Deixa eu responder. Você está afirmando, eu tenho a resposta aqui. Qual é a resposta? Falou, meu pai, vou te dar um exemplo. Precisa chamar a polícia. Vamos chamar a polícia. Aí o pai falou, por quê? Porque ontem à noite assaltaram aqui a sua casa, pai, e levaram as taças de prata que você tinha, que você gosta. Só que eu vi que eles deixaram, em vez das taças que levaram as taças de prata, deixaram taças de ouro. Quer dizer, Abba, você perdeu as taças de prata e ganhou as taças de ouro. O que o pai respondeu, o kofer, o ateu? Tomara que eles venham o quê? Os ladrões, todas as noites, a levar que eles assaltem, peguem mais coisas e tragam o quê? Coisas melhores. Olha a linguagem que essa menina usou. Amralo, vechilo kedayalo le Adam Arishon. Não valia a pena para Adam Arishon pegarem dele a costela. Olha como essa menina colocou. Venatrulo shivcha le shamesho, e dar uma escrava para servir a Adam Arishon. Quer dizer, o que ele ganhou, Adam Arishon.
Aí eu faço um parênteses. Quem falou, que linguagem é essa escrava? É a filha desse ateu. Nós, pela Yahadut, se já estudaram o livro Adead e outros, Hachamim, o que falam? O que está escrito na Torá? Hashem criou a Havá, nasceu a Ezer, Kenegdo, uma ajuda, mas como escrava? Vadai que não. O que Hachamim falam? Você deve amar ela como você mesmo e respeitá-la mais que você. Isso a filha do ateu falou como Shivcha, nós não. Mas vamos pegar aqui o que ela falou, que Adam Arishon perdeu a costela, mas ganhou o quê? Uma ajuda. Valeu a pena. Valeu a pena. Kitov. Fala que o Rav Galinsky, Boreolam ohevotanu, Boreolam gosta de nós. Você sabe que você ganha quando você sabe que Hashem gosta de nós? Você só tende a ganhar. Por quê? Nós fazemos o Kriyat Shema de manhã, Shema Israel. Mas tem um trecho que antecede o Shema Israel. Ahavat Olam Avtanu. Nós falamos que Hashem gosta do seu... Baruch Atah Hashem abocher ve'amo Israel be'ahavá. Que Hashem escolheu o povo de Am Israel com amor. Quer dizer, antes de você receber o jugo divino e de te dizer a mitzvah, amarás Hashem teu Deus, Hachamim antecederam o quê? Um trecho em dizer que Hashem te ama. O que eu ganho com isso? Fala o Rabi Akiva Eiger, Shlomo HaMelech falou, Kamaim apanim lapanim ken levadam adam. Fala Shlomo HaMelech, quando alguém vai no lago e coloca o rosto, o que ele enxerga lá? O seu reflexo, a sua cara, certo? Então fala Shlomo HaMelech, como alguém, Kamai, quando ele vai na água e vê seu rosto, quem leva Adam la Adam, assim passa os sentimentos do coração de um para o outro, vice-versa. Quer dizer, que nem você está me vendo, você está vendo, você sente meus sentimentos do coração, passa. Não existe esconder. Certo? Passa. Então fala Rabi Akiva Eiger, da mesma coisa, se você vê que Boreolam gosta de você, Kamaim apanim apanim, é recíproco. Quer dizer, que a gente perguntou, como você pode falar para a pessoa amar Hashem? Primeiro reflete. Tá bom, dizer ama Hashem não, você precisa de uma reflexão. O quê? Reflita que Hashem está com você, Hashem te ama, e nós vamos ver o shiur que vem, que Ele só te dá coisas boas, que Ele gosta de você, Matsui Mashgiach, certo? Ele está com você, e aí automaticamente, Kamaim apanim apanim, então ele fala, que beakarato bekach, com reconhecimento que Hashem gosta de você, você vai conseguir despertar um amor, o quê? Por Ele. כי בהכרתנו בכך נוכל לקיים כדבעי מצוות השם הסמוכה. Se você entende que a Kadosh Baruch Hu gosta de você, certo? Você automaticamente vai ser o quê? Recíproco em gostar dele. Só gostaria de ler as palavras que fiz chamar Meshakefim Eduata Eskel, Kach Levadam Meshakel Shot Azulat. Vila lá no Musa, Kama Kadosh Baruch Hu Avanu. Aí no Sefer Avator, se eu tenho conhecimento, como fala o Zohar, aqui traz o Zohar, se alguma pessoa ia saber como a Kadosh Baruch Hu gosta de mim, eu ia ir correndo atrás dele. Se é assim, por que todo mundo que gosta de mim acaba gostando dele? Porque é recíproco, porque Kamaim apanim lapanim é que no reflexo das águas do rosto e os sentimentos. E assim fala o Zohar, com isso eu termino. Fala o Zohar, Ilayu Bnei Israel, se Am Israel iria saber quanto que a Kadosh Baruch Hu gosta deles, Hayu Shoagim kemo kefirim veló lirdof acharav, iríamos ser como tigres, leões, indo atrás da Kadosh Baruch Hu. Quando um Yehudi acredita e sente como Hashem gosta de nós, o mekabel koach la'asot retzono, automaticamente eu gosto de Hashem e desperta a vontade de fazer certo o que Hashem nos pede. Mas aí cria o amor, porque é recíproco.
Ficou claro isso aqui? E Bezrat Hashem, nos shurim que vão vir, nós vamos desenvolver mais essa ideia que tudo que vai vir de Hashem e tudo que vem de Hashem é para o meu bem e eu só tenho a ganhar. Boa noite.